queria que fechássemos os olhos, nós vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti Tua palavra, Senhor, e peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a receber, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor revele a Tua palavra para nós, e que o poder de vida, Senhor, que está na Tua palavra, alcance o nosso coração, que aquilo que o Senhor tem desejado, Senhor, na Tua palavra, se cumpra em nossas vidas. Ajude cada um de nós que está aqui, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Que por graça e misericórdia, Senhor, me ajude a falar a Tua palavra. Que seja o Senhor mesmo nos conduzindo, Senhor, neste tempo, neste dia. Que o desejo do Teu coração, Senhor, seja alcançado em cada um de nós. A nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos olhar, confiados, no socorro, na ajuda do Espírito de Deus. Nós vamos olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios e vamos procurar ver o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, trazendo à existência, ou tornando real o seu propósito eterno, ou seja, aquilo que Deus tem no seu coração desde antes da fundação do mundo. Deus tem esse propósito em Cristo Jesus de dar a Cristo uma noiva, uma esposa adornada, ou seja, trazer à existência aquilo que foi mistério, até a manifestação do Filho de Deus, de dar um corpo ao Senhor Jesus. E nesta carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vemos isso de forma maravilhosa acontecendo. E nós vamos prestar atenção, nós vamos colocar os nossos olhos para um aspecto desta obra de Deus, trazendo à existência Cristo e a igreja, ou Cristo e seu corpo. Nós vamos colocar os nossos olhos naquela cooperação que o apóstolo Paulo deu, e não só ele, mas aqueles que com ele serviram ao Senhor, ali em Corinto. E, consequentemente, vamos olhar para a cooperação de todos os membros do corpo de Cristo, que estão sendo formados em Cristo, são chamados para dar, para oferecer, para apresentar ao Senhor, para que Deus alcance a plena satisfação do seu coração, ou o pleno cumprimento do desejo que está no seu coração.
de dar a Jesus essa esposa adornada, né, essa virgem preparada, ou seja, esse corpo vivo, para ser a expressão do Filho de Deus por toda a eternidade, na glória do Deus eterno. E vamos olhar, né, para esta cooperação, porque com certeza isso tem tudo a ver com as nossas vidas, porque fazemos parte, né, da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo disse assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo diz que ele estava cooperando com Deus para que esse desejo do coração de Deus fosse satisfeito. Qual era o desejo? Qual é o desejo do coração de Deus? Cristo tenha uma esposa, ou receba, né, uma esposa. João vai falar dela lá no seu livro de Apocalipse. E Paulo chama ela aqui de virgem adornada. Paulo diz: eu estou cooperando com Deus, estou cooperando com este zelo de Deus, para que isto ocorra, para que isto aconteça. Eu queria que os irmãos abrissem, né, em Apocalipse, capítulo 19. O apóstolo João teve o privilégio de ver isto no futuro realizado, né? Que maravilhoso! Como foi preciosa, né, a experiência do apóstolo João, nosso irmão amado. Paulo diz: eu estou trabalhando para isso acontecer. Mas João teve o privilégio de ver isto já realizado, né? Então, com certeza, Paulo pode dizer que realmente Deus vai terminar a obra que começou. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. João viu o casamento acontecendo, né? Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então João já viu essa esposa sendo dada, né, ao esposo, que é Cristo, e ele observou que ela estava muito bem vestida, né, vestida com linho finíssimo, ela estava bem ataviada, né, bem adornada, como deve ser, né, uma noiva. Capítulo 21, verso 2. Ele ainda está dentro desta visão, né? Ele diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo.
Então a Nova Jerusalém nada mais é do que esta noiva, que é a igreja, que está sendo preparada, tornada bela, para ser apresentada a Cristo no seu glorioso dia. Né? Vocês sabiam que o Deus eterno já marcou o dia do casamento do seu filho? Estamos dizendo que João teve esse privilégio, né, de ver a noiva, a esposa já ataviada, sendo trazida, né, para o noivo. Na mente de Deus, no coração de Deus, esse dia já está marcado. E só o Pai sabe quando isso vai ocorrer, mas vai ocorrer. Quando a trombeta soar, Deus eterno começará a festa, porque Ele é fiel. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós já vemos este desejo do coração de Deus sendo manifestado por ocasião da criação da mulher. Deus cria o homem e coloca o homem no jardim, e a palavra diz que a avaliação que foi feita, né, daquele momento, daquela situação, pelo próprio Deus, era de que o fato do homem estar só não era bom. E o próprio Deus disse: far-lhe-ei uma ajudadora. A palavra de Deus diz que o Senhor fez cair sobre Adão um profundo sono, e o Senhor toma uma das costelas de Adão e faz com ela uma mulher. Depois que a mulher estava pronta, o Senhor vem e entrega aquela mulher para Adão. Né? Vamos dar uma olhadinha no texto, Gênesis 2. É importante olhar para isso aqui. Gênesis 2. (21 ao 25). Então o Senhor Deus fez cair sobre o homem um pesado sono, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E veja o que disse o homem quando ele viu a mulher. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 5, ele vai citar essa escritura e vai dizer: grande é esse mistério. Quando homem e mulher se tornam uma só carne. E aí ele conclui, né, a sua admiração, o seu espanto, dizendo: mas eu me refiro a Cristo e à sua igreja. Então,
Sem dúvidas, irmão, nós temos aqui um tipo, né, uma figura daquilo que já estava no coração de Deus. E dar a Cristo, o Novo Testamento chama isso de mistério, de dar a Cristo uma esposa, ou um corpo de carne, ou uma expressão visível. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele disse que Deus está envolvido nisso com muito zelo. A palavra zelo, ela carrega, né, o significado de alguém que está movido por uma disposição tão grande para alcançar o seu objetivo que ele é capaz de ir às últimas consequências. Alguém zeloso é alguém que está completamente determinado, comprometido com aquilo que está no seu coração. Ninguém tira ele daquele foco, né, daquele objetivo que ele tem determinado. E Paulo está dizendo que ele está cooperando com zelo, mas que não é um zelo dele, é zelo de Deus. Aquele zelo não nasceu no coração de Paulo, não era fruto do coração de Paulo, mas ele foi levado pelo Espírito Santo para dentro deste zelo de Deus, de dar a Cristo uma esposa, para que ele pudesse casar com ela, se unir com ela, ou seja, dar a Cristo um corpo. Irmãos, eu olhando para essa carta, né, durante esses dias, eu fiquei assim, encantado, né, com esse fato de Deus estar preparando para o dia da manifestação de Jesus este casamento. O dia da glória do Senhor Jesus, ele ainda não chegou. O dia glorioso do Filho de Deus ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, neste dia, a noiva, a esposa, lhe será entregue. Ou seja, aquilo com o que o Deus eterno esteve envolvido desde antes da fundação do mundo, para trazer à existência, para preparar, para tornar realmente tudo aquilo que o coração de Deus deseja, vai ser entregue ao Filho de Deus, de forma plena, de forma, né, total, naquele dia, quando ele se manifestar. E o apóstolo Paulo, mesmo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, ele fala que esse encontro vai ser nos ares. E vai ter toque de trombeta também, né? Está anunciando que o noivo chegou, viu? Diferente do que os homens fazem, né? Que tocam trombeta para a noiva. Um erro tremendo. O toque da trombeta é para o noivo e nunca para a noiva. A noiva está esperando o noivo. Mas o mundo foi lá e colocou o dedinho dele. E coloca o noivo, que é uma figura de Jesus, como um vaso parado na frente, né, no lugar onde está sendo feito o casamento. E a noiva é que recebe o toque da trombeta. Mas isto será mudado naquele dia. O noivo vai ser anunciado. E vai ser entregue para o noivo. A noiva. Aquela que foi adornada, que foi preparada.
dúvida que Deus vai alcançar isso? Isso não vai ocorrer? Vai ocorrer. Nós estamos quase lá. Deus está comprometido com selos. Ninguém pode segurar a mão de Deus. Agora, veja bem, queridos. Uma noiva, ela precisa ser uma pessoa adulta. Certo? Vocês nunca vão ver uma noiva criança casando. Tem aquela noivinha, né, Celso, que vai ali e tal, mas é uma noivinha de Araque, né? A noiva que realmente está casando é sempre uma pessoa adulta. Será que o pai está comprometido em dar para o seu filho uma criança? Não. A noiva, ela também precisa ser uma pessoa decidida, alguém que já tomou uma decisão no seu coração, não se casar. E no tipo, né, na figura, ou seja, quando um homem e uma mulher se casam, se apresentam diante das testemunhas, sempre alguém pergunta para os dois, né? E lógico para a noiva, ó, você realmente quer estar aqui? Perguntar para você, que da hora, né, Celso? Quer entrar lá ou quer ir embora? Toda noiva tem uma decisão no seu coração. Eu quero. Toda noiva boa, vamos dizer assim, né? Toda noiva cega, toda noiva correta é alguém que tem um amor só. Imagina a noiva indo para o altar com o noivo, e no meio do caminho fala para ele, olha, é você e eu tenho mais alguns amores. O que acontece? Toda noiva, ela vai pro altar enfeitada, não é assim? E hoje a mulherada está gastando pesado, né? Antigamente colocava uma florzinha assim, um vestidinho, estava legal, né? Hoje o negócio é... Daqui uns dias vão ter que contratar um ajudante para ajudar a levar, né, os equipamentos, porque não vai caber uma mulher só. Hã? Já tem? Então tá atrasado, né? Toda noiva deve ser uma mulher conquistada, precisa ser uma mulher conquistada. Ela decide se casar com aquele homem porque ela foi conquistada por ele. Paulo está dizendo que ele estava participando do zelo de Deus para dar a Cristo, Filho de Deus, uma noiva.
com certeza esta noiva terá todas essas características. E mais algumas que nós não colocamos aqui. Deus está comprometido com isso no zelo. E João já viu o Senhor apresentando essa esposa, essa noiva, ao seu filho lá na frente. E o maravilhoso disso tudo, irmãos, é que Paulo estava dizendo: eu, Timóteo e Silvano, escrevendo aos irmãos de Corinto, somos cooperadores de Deus nisso. É uma coisa muito grande. Deus podia fazer isso sozinho, não podia, Celso? Não podia usar os anjos, né, para preparar esta noiva. Mas ele quis que os próprios homens, que aqueles que pertencem a este corpo, aqueles que são esta igreja, cooperassem com ele. Se tornassem seus cooperadores, seus ajudantes, seus companheiros nesta obra de trazer à existência, de formar, de preparar essa esposa para o Filho de Deus, para que estas bodas ocorram e sejam a expressão eterna do Senhor Jesus. Nesta carta que Paulo escreve aqui, né, aos Coríntios, segunda carta, ele fala algumas vezes disso. Eu queria, junto com os irmãos, dar uma olhadinha para esses textos. Vamos voltar lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Paulo disse assim: nós, ele coloca no plural aqui, irmãos, porque ele está se referindo a Timóteo e a Silvano, né? Está incluindo eles nesse serviço, nessa obra. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, ou seja, com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, nesse texto, Paulo está dizendo que ele é um cooperador de Deus. Voltem para o capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmes, né? Paulo estava dizendo que era cooperador da alegria dos irmãos de Corinto. Qual era a alegria dos irmãos de Corinto? Pertencer à igreja do Senhor Jesus. Paulo diz estar cooperando com isso. Capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo. Paulo diz que os irmãos de Corinto eram uma carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, ou seja, pela nossa cooperação, escrita não com tinta,
mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Paulo disse que os irmãos de Corinto era a carta de Cristo que tinha sido produzida pelo ministério dele. Mas ele esclarece isso. Ele diz, olha, só que a suficiência ou poder, a capacidade, o milagre que foi preciso e que continua sendo preciso para que esta carta seja escrita e continue sendo escrita, procede de Deus. Somos apenas cooperadores de Deus. E ainda no capítulo 5, eu quero deixar isso aqui bem claro para os irmãos, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O embaixador nada mais é do que um cooperador, né? Alguém que representa aquele que enviou. E no capítulo 6, versículo 4, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Aqui ele diz mais uma vez, ser ministro de Deus. No capítulo 1, aliás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, eu queria olhar para esse texto também. É a mesma igreja, né? Só que na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Será que apenas Paulo, irmãos, Timóteo e Silvano eram cooperadores de Deus? Se você pegar esses textos, por exemplo, e colocar junto com Efésios capítulo 4, nós vamos ver que todos que estão em Cristo são chamados para cooperar com Deus. Eu queria que você olhasse comigo esse texto, de Efésios 4. É importante ver isso. A partir do versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, é dado a todos essa participação, esse privilégio de cooperar com Deus nesta obra.
de formar o corpo de Cristo. E formar o corpo de Cristo de tal forma que ele alcance a perfeição, a maturidade, a estatura completa, ou seja, aquilo que o coração de Deus deseja, ou que a noiva ou a esposa realmente seja adornada e preparada para ser entregue ao Filho de Deus naquele dia glorioso que foi marcado pelo Pai. Paulo, irmãos, ele se comprometeu com isto. Olhamos para essa carta, para todas as outras que ele escreveu, e não só Paulo, né, mas os demais irmãos que foram usados pelo Espírito de Deus, e aqueles que são citados, que são apresentados, né, por estes irmãos que o Espírito de Deus usou para escrever o Novo Testamento, todos eles estavam comprometidos com esta causa do Senhor. Foram feitos participantes deste zelo de Deus. Paulo não tinha um projeto pessoal, que ele chamava de igreja. Ele nunca chamou a igreja do Senhor de minha igreja. Nem disse que era a igreja do Zé, do Joaquim, do Barnabé. O Espírito de Deus trouxe tamanha clareza para o coração dele, que ele viu que o seu privilégio, que a sua bênção, que a sua graça era ser cooperador de Deus. Que ele estava cooperando com o projeto de outro, com o sonho de outro, com o propósito de outro, com a causa de outro. Paulo viu que ele não tinha nada para colocar naquilo, para oferecer, para melhorar aquilo, para aperfeiçoar aquilo. Não, ele não tinha nada. Ele foi levado para cooperar. Paulo não tinha um projeto humano que ele chamava de igreja. Ele nunca ficou paralisado, né, naquilo que ele achava, ou pensava, ou entendia como certo, ou que era melhor, que convinha. Você nunca vai ver isso na vida de Paulo. Porque ele foi chamado para cooperar com algo que não tem dúvida. Que não tem eu acho, eu penso, eu gosto, eu não gosto, eu sei, eu concordo, eu discordo. No projeto de Deus, naquilo que Deus está empenhado, onde está o zelo de Deus, não existe nada disso. Sim, sim, não, não. Quando os homens trouxeram, ou tentam, né, trazer a igreja do Senhor Jesus para a terra, misturar ela com as coisas dos homens, aí a porta é aberta para todas essas perguntas, para todos esses questionamentos, para toda essa bagunça que nós criamos. Paulo não estava comprometido com algo terreno. Ele andava olhando para os céus. Paulo deveria ser um homem de nariz empinado, irmãos. Mas não porque era orgulhoso, mas porque ele olhava para cima. Um cidadão dos céus.
Ele viu que esta igreja, esta noiva, essa esposa, está sendo preparada pelos céus. Olha, se a gente apoiar esse ou aquele, se a gente se envolver com aquilo, com aquele outro, e por aí vai. Paulo não estava envolvido com a felicidade e o bem-estar do homem. Ele estava comprometido com o zelo de Deus. A prioridade de Paulo não era proporcionar felicidade para os irmãos de Corinto, e muito menos o bem-estar deles. Paulo não ficava feliz e não via, né, a obra de Deus realmente como sendo feita, se os irmãos de Corinto estivessem dizendo a ele: Paulo, nós estamos tão felizes, a vida está tão legal aqui em Corinto, tudo está redondinho, nós estamos prosperando, já compramos isso, já fizemos aquilo, olha que legal que nós somos. Paulo estava comprometido com essas coisas, irmão. Deus não nos chamou como cooperadores para buscar, em primeiro lugar, como participação na obra de Deus, a felicidade e o bem-estar dos homens. Porque muitos que abraçaram o Evangelho entraram com uma pedreira que nenhum de nós aqui faz ideia do que eles enfrentaram. Muitos que abraçaram o Evangelho que Paulo pregou terminaram suas vidas na boca de um leão. Se Paulo quisesse que eles fossem felizes, segundo os homens, e continuassem no bem bom, a primeira coisa que ele não podia fazer era pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Mas um dia alguém disse que o Evangelho é proporcionar felicidade para os homens, segundo os homens. E bem-estar para os homens, segundo os homens. Sabe com o que Paulo estava comprometido como cooperador? Com as mesmas coisas que Deus estava comprometido. Ele queria que a noiva fosse adulta. Lá na primeira carta, no capítulo 3, ele chama os irmãos de Corinto do quê? Crianças. Eu não estou podendo falar para vocês, ó Coríntios, tudo que eu gostaria de falar, porque vocês são crianças. Eu tenho que estar dando leite para vocês, mamadeira para vocês, porque vocês são crianças. Será que era Paulo que estava falando isso? Será que esse era o zelo de Paulo? Antes de ser o zelo de Paulo, era o zelo de Deus, que queria que aqueles irmãos crescessem, amadurecessem e se tornassem adultos, para que fossem entregues para o Senhor Jesus no dia da sua glória. No capítulo 6 dessa segunda carta, ele fala para os irmãos: irmãos, vocês estão limitados os vossos afetos, estreitados os vossos afetos, dilatai o vosso coração. Isto é uma outra maneira de dizer para aqueles irmãos: vocês ainda são crianças. No
texto de Efésios que nós lemos, Paulo está dizendo, todos nós precisamos alcançar a maturidade, a estatura de varão completo, perfeito. Temos que deixar de ser meninos, levados de redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, cara, você já parou para pensar o que é ser tratado por Deus, pelo zelo de Deus, para sair da posição de criança e se tornar adulto? Você pensa que Deus está deixando a coisa rolar assim com cada um de nós? E Ele tem assistido de longe para ver se a gente cresce? Ou será que Deus tem vindo até nós com aquele hormônio do crescimento, né, celestial, e aberto a nossa boca, e empurrado esse hormônio para dentro de nós, de alguma forma, para que esse crescimento seja alcançado, seja promovido? Imagina esse Deus sendo movido no seu zelo, na sua determinação de ir até as últimas consequências para me tirar da infantilidade e fazer de mim um homem adulto. O que ele não é capaz de fazer? Ah, não vai comer? É assim, Priscila? Não vai comer? Eu não quero comer. Vai comer. Ele vai virar gente. E Paulo está dizendo, olha, eu estou cooperando com ele nisso. Ah, Paulinho, nós queremos mais um golinho de leite. Golinho de leite? Mandou uma carta para eles que até hoje os irmãos de Corinto estão se descabelando por causa dela. Tinham que deixar a posição de crianças e se tornarem adultas, porque uma noiva é adulta, irmão. Se somos cooperadores, irmãos, e se isso tem a ver com todos nós, o que o Espírito de Deus está fazendo no nosso meio? Ou desejando fazer? Ou se esforçando para fazer? Bilu, 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 bilu. Assim? Ele vai provocar e criar situações onde você será chamado para reagir como gente adulta. E deixar de ser criança, jogar a mamadeira fora. Paulo falou para os irmãos de Corinto, ele cita o Velho Testamento e diz, irmãos, deixem toda dúvida e tenham uma decisão firme no coração. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, alguns irmãos lá de vez em quando davam uma passadinha na casa do ídolo e ia comer um petisco no templo do ídolo. Ainda tinham saudade do ídolo que eles tinham deixado. Está lá no capítulo 10. Como aqueles irmãos lá no deserto, de vez em quando bater aquela saudade das cebolas, né? Do pepino, do Corinthians, da cerveja, da pinga, do funk,
E Paulo fala assim: vocês estão provocando o zelo de Deus. Vocês acham que são mais fortes que ele? Na segunda carta ele cita o Velho Testamento e diz: separai-vos, saí do meio deles, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Saí do meio deles, e eu serei vosso pai, e vocês serão meus filhos. Irmãos, Deus está comprometido com zelo para fazer e promover separação entre nós e tudo aquilo que não é o Senhor. Porque uma noiva é alguém que já decidiu o que ela quer. Se houver dúvida, o Senhor vai dar um empurrãozinho. Dá uma olhadinha aí no capítulo 11, no versículo 5 da segunda carta. Olha o que está acontecendo. Versículo 4. Mas se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente do que temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boamente tolerais. Os irmãos de Corinto, eles ainda não estavam bem resolvidos em relação a ter um único amor. Paulo já tinha anunciado o Senhor Jesus para ele. Eles já estavam em Cristo. Mas de vez em quando o diabo mandava alguém lá e falava umas coisas diferentes para eles, que Paulo chama de outro Cristo, de outro Espírito. E eles ficaram todos assanhados. Ou seja, ainda não estavam com um só amor, ainda não era uma noiva pronta para aquele dia, para se encontrar com o noivo. Paulo dá a própria experiência dele lá em Filipenses 3,8, ele diz que quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele considerou tudo e todos que ele conheceu antes como esterco, para ganhar a Cristo. Paulo estava cooperando com Deus para que isso fosse formado na vida dos irmãos. Mas este zelo, neste desejo, não era de Paulo, é do Senhor Deus. O Senhor tem feito um grande esforço, irmãos, para Ele ser o nosso único amor. O apóstolo Tiago diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Rebeca, que é uma figura da igreja, quando chamada por Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo de Deus,
convencida por Eliezer que Isaac era o príncipe da sua vida, ela deixa a casa de seus pais, sua terra, sua parentela, sua vida, sua história, e monta no camelo de Eliezer e vai encontrar com seu Isaac, um único amor. Olha o capítulo 12, versículo 20. Nós já estamos caminhando para o fim. Paulo disse assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. E receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Paulo estava cooperando com Deus para que a noiva fosse adornada. E ele diz: olha, eu vou aí, querendo o Senhor, daqui uns dias devo estar aí, eu estou com medo de não achar vocês ainda como eu gostaria de achar. Que Deus me humilhe no vosso meio. Que o Senhor nos ajude, né, irmãos? Paulo cooperava com Deus para que todos que foram alcançados por Cristo fossem conquistados por Cristo. Capítulo 5, a partir do versículo 16, 17, Paulo vai dizer assim que Cristo morreu por todos, e logo todos morreram. Olha que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A noiva, a esposa, que o pai persegue com zelo, é alguém que foi completamente conquistada por Jesus. E Paulo era um cooperador nesta obra. Nós fomos chamados para cooperar com Deus para que isso ocorra. Se você olhar para essa carta, você vai ver que no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim para os irmãos de Corinto: irmãos, a minha cooperação com Deus é verdadeira, porque eu tenho falado a vocês em Cristo. Paulo não falou segundo o entendimento humano, ou de acordo com uma filosofia, ou de acordo com alguma escola.
Ele diz, irmãos, verdadeiramente eu sou um cooperador de Deus, porque eu tenho falado a vocês em Cristo Jesus. Isso é muito profundo, irmão. No capítulo 13, no versículo 3, ele diz o seguinte: eu sou um cooperador de Deus, porque Cristo tem falado através de mim. Vocês, irmãos de Corinto, são provas vivas de que eu coopero com Deus, porque vocês sabem que o próprio Jesus tem falado através de mim. No capítulo 11, versículo 10 da segunda carta, Paulo diz, vocês são provas do que eu tenho falado a verdade. A verdade do Senhor Jesus está na minha vida. Eles tiveram o privilégio de conferir, de constatar a verdade operando na vida de Paulo. No capítulo 10, no versículo 8, e no 13, 10, Paulo fala para aqueles irmãos, vocês puderam ver na minha vida a autoridade de Deus, provando que eu sou um cooperador do Senhor. E no capítulo 12, versículo 12, ele diz, irmãos, vocês são provas vivas de que eu sou um cooperador, porque as credenciais de um apóstolo foram vistas por vocês na minha vida. E quais eram as credenciais? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vocês estão sofrendo, está dizendo Paulo, a ação direta da graça de Deus, da mão bondosa de Deus, que está promovendo salvação na vossa vida e no vosso meio. E eu sou um cooperador de Deus nisso. E o zelo de Deus está também no meu coração. Mas, irmãos, o mais impressionante de tudo isso, e isso o Senhor trouxe para o meu coração durante essa semana, eu nunca tinha visto isso. O mais impressionante foi o fato de eu descobrir que, apesar de todas estas coisas que nós vimos hoje, isso não é suficiente para trazer a igreja à existência. Para cooperar de fato com Deus na formação, na preparação, na construção da igreja do Senhor Jesus. Isto não basta. É algo maravilhoso que vimos até aqui. Rico. Mas ainda não é suficiente. Isso nós vamos ver domingo que vem, se o Senhor quiser. E eu fiquei assim bastante impactado, porque por anos o meu limite era esse. Eu acreditava que se isso aqui fosse verdadeiro, fosse real, se fosse realmente vivo, vindo e operado pelo Espírito Santo de Deus,
Deus, por meio desta cooperação, faria a sua igreja surgir ou ser construída. Mas o Espírito de Deus usou a vida de Paulo aqui para deixar muito claro, e só isso não basta. Nós vamos ver que essa cooperação, ela vai para muito além disso. Porque este Deus zeloso que está fazendo esta obra, ele foi para muito além deste limite, deste ponto que nós estamos parados. E os seus cooperadores não podem parar aí. Precisam ir com ele até o fim. Precisam andar com ele nos limites, nas alturas, nas profundidades que ele tem andado. Para que a cooperação seja segundo o Espírito Santo de Deus. Senão vamos ficar para trás, seremos inúteis. E Deus não poderá contar com o nosso serviço, com a nossa contribuição. Apesar de até aqui ela ser maravilhosa. Podemos ver Paulo falando em Cristo, Cristo falando nele, nele estando a verdade, nele estando a autoridade, com todas as credenciais de apóstolo, com o coração cheio do zelo de Deus, mas não era suficiente. Querendo o Senhor, domingo, nós vamos avançar. Nós vamos ver que sem a cruz de Cristo, não só a cruz como um fato, mas a cruz como um poder vivo operante, não tem como a igreja ser levantada. Não tem como a noiva ser preparada. Não tem como a virgem ser adornada. E aqui está o grande desafio para quem quer cooperar com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu agradeço, Senhor, por tua palavra, por esse privilégio. Louvo por tua misericórdia, Senhor. Entregamos todas as coisas nas tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza, que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor nos leve, Senhor, de fato, a te ajudar a cooperar com o Senhor, naquela porção, naquela medida que o Senhor tem designado a cada um de nós em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.